Lotus, como a maior equipe da Fórmula 1, desapareceu. Uma das equipes mais clássicas e vitoriosas que a Fórmula 1 já teve foi a Lotus, sempre com carros marcantes, pinturas históricas e uma história em si muito rica. A equipe inglesa está nos corações e memórias de quem a viu correr ou de quem se interessa por Fórmula 1. E se você for olhar no ranking das maiores vencedoras e campeãs na história, ela está por lá pelo menos até no top 5 até hoje. Porém, como uma equipe tão grande da Fórmula 1 simplesmente desapareceu do mapa de uma forma tão triste? Esse é o tema do vídeo de hoje, a história da equipe Lotus, a original dessa vez. Quando falamos dessa equipe, logo vem na nossa cabeça aquela clássica pintura preta e amarela da John Player Special. Era muito linda, realmente, mas aquele time era bem mais que um carro bonito. Em 1958, a Lotus fazia sua estreia na Fórmula 1 com um carro verde. Na época, as equipes só podiam correr com as cores do seu país de origem. Como era britânica, ela teve que escolher o verde, não me pergunte o motivo. Só que ao entrar na Fórmula 1, Colin Chapman, fundador e criador dos carros da equipe, já dava sinais que tinha entendido que a corrida pela inovação na Fórmula 1 seria a chave para ter sucesso na categoria. Não à toa, o time foi um dos primeiros a ter um motor na traseira do carro, coisa que na época não era tão comum. Dessa forma, o time entendeu a alma da parada e passou a ganhar forma. Viu um carro da Lotus vencendo com Stirling Moss em 1960 no GP de Mônaco e conquistou a sua primeira vitória como equipe de fato em 1961 nos Estados Unidos. E daí para frente, a Fórmula 1 viu uma dominância britânica verde, só que mudou de cor depois. Entre 63 e 73, ela conquistou 6 títulos de construtores, além de mais um em 78, somando 7 ao todo, sendo que naquela época ela era a maior vencedora entre todas que corriam ou correram na categoria. Para você ter ideia, a Ferrari, a maior vencedora da história da Fórmula 1 hoje, com 16 títulos, na época tinha apenas 5. Era esse o tamanho da Lotus, sempre brigando pelas cabeças, sempre. Eu vou até dizer que ela era a rival da Ferrari naquela época. No período, teve pilotos notáveis como Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt e Emerson Fittipaldi, que se tornou o mais jovem campeão da Fórmula 1 aos 25 anos em 1972, recorde de que só veio ser quebrado por Fernando Alonso em 2005. Ainda naquele período áureo, a regra das cores dos carros caiu e as equipes poderiam até mesmo pintar de acordo com patrocinadores, que foi o que a Lotus fez. Com o apoio da Gold Leaf, empresa de tabaco, a equipe apareceu assim para a temporada de 68. De fato, dos carros mais lindos que a Fórmula 1 já teve. Isso abriu uma porta enorme para várias equipes fazerem o mesmo, incluindo a própria Lotus, que um tempo depois fechou com a John Player Special, pintando seu carro de preto e amarelo, a pintura que todos nós conhecemos. E sejamos honestos, aquele carro mais parecia uma bala de café ambulante do que qualquer outra coisa, mas isso é outra história. Daí você percebe que a Lotus sempre queria estar um passo à frente de todas as outras equipes. E também ela foi uma das primeiras equipes a perceberem que quanto mais dinheiro você tem, mais possibilidades de investir e de atualizar o carro você tinha. E por mais que isso pareça óbvio, na época as equipes parece que não tinham essa ideia. Mas a Lotus tinha, tanto é que conseguia fazer isso de uma maneira simples e efetiva. Seguindo com as inovações, a equipe de Chapman foi a primeira também a implementar asas nos carros. Ainda em 68, junto com a pintura da Gold Leaf, também introduziram asas dianteiras e até mesmo traseiras, que foram aperfeiçoadas e virou o que conhecemos hoje. De fato, a Lotus era inovadora desde a sua criação e entendeu o negócio da Fórmula 1 como ninguém, desde a fundação até o desenvolvimento dos carros e de sua marca. E tudo isso estava atrelado ao seu criador, Colin Chapman, que tinha a equipe nas mãos. O futuro era promissor, mas infelizmente um evento aconteceu e colocou tudo o que a Lotus esperava a não existir mais. Depois do efeito solo ser, entre aspas, implementado na Fórmula 1 e a equipe britânica junto a Chapman ter dominado o conceito no final dos anos 70, todos imaginavam que o time iria ter uma vida longa da categoria a partir daí. No entanto, em 82, Colin teve um ataque cardíaco e infelizmente faleceu.
E desde então, a equipe nunca mais foi a mesma. E um parêntese aqui, essa fatalidade impediu que a Fórmula 1 tivesse um avanço tecnológico de pelo menos uns 10 anos. Eu vou explicar. Em 82, o fundador da Lotus estava começando a desenvolver um sistema de suspensão ativa nos seus carros. Um dos trunfos da Williams, em 92, era a tal da suspensão ativa, cuja ideia começou a ser aprimorada justamente após os testes iniciais de Colin. Infelizmente, com seu falecimento, ele não viu aquilo acontecendo na sua equipe, já que ela preferiu não mexer naquilo. E se serve, a minha teoria é que se nada de ruim tivesse acontecido, a Fórmula 1 poderia ter um futuro completamente diferente numa situação como aquela. Enfim, seguindo. Os anos após isso foram uma descendente da equipe. Apesar de ser pilotos mais consagrados no futuro, como Senna e Piquet, o time deixou de lutar por títulos e passou apenas por vitórias. Depois apenas por pódios, depois apenas por pontos, e isso quando dava. Perdeu patrocinadores, como a JPS e a Camel, que patrocinou a equipe no início dos anos 90, além dos resultados ruins. Ainda chegou a ter dívidas cada vez maiores por causa de tudo isso junto. Chegando a 94, 12 anos após a perda do seu fundador, o ano em que ela fechou as portas e deixou a Fórmula 1. Ela precisou ser vendida antes disso para tentar se manter, mas foi em vão. O débito que a equipe tinha era de mais de 12 milhões de euros. Ficou insustentável. Ela precisou se retirar. Foram 74 vitórias, 102 poles e 165 pódios em muitas histórias em mais de 491 corridas. 7 títulos de construtores e 6 de pilotos. Deixou a Fórmula 1 somente atrás da Ferrari na tabela de títulos mundiais e empatada com a Williams e McLaren, as suas compatriotas. A Lotus era grande, mas infelizmente deixou a categoria de uma forma triste e que todo mundo sabia que não deveria ser daquela forma, mas aconteceu daquele jeito. E aí você aqui no final do vídeo deve estar se perguntando, mas você não vai falar da suposta teoria de que o Colin Chapman na verdade não faleceu e sim forjou a sua morte para não ser preso? Porque para você que não sabe, ele estava sendo investigado por algumas irregularidades e sim existe essa teoria. Eu não vou falar aqui que ele forjou ou não forjou, eu vou só seguir as versões oficiais mesmo, mas é bom eu citar essa parte aqui porque eu sei que vai ter alguém perguntando, não acho que ele forjou, mas existe sim essa história. No fim, esse foi um dos clássicos exemplos de empresas que, infelizmente, não seguem tendo sucesso após a partida do seu fundador. Claro, ela foi pega totalmente de surpresa, mas como eu disse, aconteceu assim. A Lotus até voltou e em dose dupla, mas esse assunto eu já contei num vídeo anterior. Recomendo que você assista agora para encerrar o arco da Lotus na Fórmula 1. E uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto eu editava, gravava e escrevia esse vídeo era o quanto a gente perdeu com a partida da Lotus junto com seu fundador. Porque se a Lotus já estava pensando muito mais à frente que todas as outras equipes e tinha essa filosofia sempre, imagina como que seria a Fórmula 1 hoje se a Lotus nunca tivesse saído e o Colin Chapman ainda estivesse no paddock. Imagina como que seria. Se essa suspensão ativa dá certo, as outras equipes teriam que pensar em outro trunfo para bater a Lotus e ela ainda estaria até hoje defendendo os seus títulos mundiais no grid. Claro, o se não joga, o se é muito vago, eu sei disso. Mas eu tenho plena certeza que a Fórmula 1 seria totalmente diferente se a Lotus ainda existisse. Mas a gente já sabe que o final não foi bem esse. No fim, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. A história de como a Lotus chegou, dominou e infelizmente saiu da Fórmula 1. Comenta aqui embaixo o que você sente falta da Lotus ou se você gostaria de ver a Lotus de volta na Fórmula 1. Se gostou do vídeo, clica no like e se inscreve para ver mais vídeos meus de Fórmula 1 aqui, contando histórias, e eu te vejo no próximo vídeo, aqui no F1.